Paz do Senhor, mulheres do reino. Então, mais uma vez estou aqui, né, pra gente fazer um resumo dos primeiros capítulos do livro de Mateus. A gente iniciou essa semana, né? Então, a gente leu o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou começar com uma oração. Eu sinto que preciso desse momento. Não vai demorar muito o meu resumo. Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas através dessas palavras, que a palavra do Senhor cura, né? A palavra do Senhor traz ânimo, a palavra do Senhor reanima, reaviva, restaura. Então eu vou começar fazendo uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, me coloco diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Que as palavras que forem, Senhor, proferidas aqui alcancem corações, alcance, Senhor, corpo, alma e espírito de cada uma. Venha trazer refrigério, venha trazer renovo, venha restabelecer forças, restaurar saúde emocional, espiritual e física. Deus, que o Senhor possa, através dessas palavras, tocar no coração, em corações, tocar nas vidas e falar, Senhor, aquilo que cada mulher precisa ouvir da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Bom, Mateus é um livro da Bíblia que foi escrito para os judeus, né? Mateus que escreveu para os judeus para confirmar o Messias Jesus, né? A maioria das partes do livro, Mateus se refere a Jesus como o Messias, porque eles eram da linhagem judaica, então eles esperavam o Messias, e Mateus está aqui relatando que o Messias veio, né? Mateus capítulo 1 mostra que Jesus como Messias, Jesus o Salvador, aquele que tem o poder de perdoar nossos pecados. Versículo 22, cumpre-se Isaías 7,14, que diz: a virgem terá um filho e o chamará Emanuel, que é Deus conosco. Então, Mateus traz uma referência lá de Isaías, um livro que foi escrito muitos anos antes de Jesus, se referindo a Jesus como o Messias que havia de vir, né? O pessoal, os judeus esperavam o Messias, os judeus criam na palavra, criam no livro de Isaías, e aqui Mateus está confirmando que Jesus é esse Messias lá de Isaías. Versículo 24. Isso aqui no dia me chamou muita atenção, porque eu até falei que José teve que acreditar, né? Eu botei: José acreditou, confiou e esperou. Porque ele precisou acreditar no que o anjo falou para ele. Ele precisou confiar em Deus através do que o anjo falou, que Maria teria o Salvador e que era vindo do Espírito, que Maria não tinha traído José, e ele precisou esperar, porque ele casou com Maria, porém ele precisou esperar o nascimento de Jesus para depois ter um matrimônio com Maria, né? Então José acreditou. Ele acreditou na existência do anjo, na existência daquilo que o anjo falou para ele. Ele confiou em algo, ele confiou em alguém e ele esperou. Ele não desistiu de Maria. Então, vejo nessas três atitudes de José um homem íntegro. Não duvidou do anjo, nem questionou, apenas acreditou. Confiou sua vida, sua reputação a Deus. E como isso é importante, né? Nós confiarmos, nós dependermos do Senhor. Mateus 2 fala sobre diminuir para Jesus crescer. Versículo 19 diz: para Jesus aparecer é necessário que algo morra, né? Para que Jesus apareça nas nossas vidas, para que o Espírito Santo fale através das nossas vidas, para que nós tenhamos atitudes espirituais, é necessário morrermos. É necessário que eu morra cada dia mais com os meus achismos, meus direitos, minhas vontades, para que eu possa me alinhar com os direitos que Deus tem para mim, com as vontades que Deus tem para mim. Então, quanto mais eu morro, mais Jesus vive através de mim, né? Mateus 4. Jesus vence a tentação através da palavra. Aqui fala da importância da palavra. Como é importante a gente ter a palavra na nossa mente e gravada no nosso coração, né? A gente entende que tudo que a nossa mente pensa
Ela vem para o coração através de emoções e a gente age de acordo com aquelas emoções. Então, a gente sabe que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, se a gente não está revestido da palavra de Deus, nosso coração vai ter vão ter emoções e nós vamos agir por ela. A gente vai agir porque acha, vai agir porque sente, mas não vai agir pela palavra. Então, a gente precisa ter a palavra na nossa mente, gravada, renovada todos os dias, diariamente renovar, para que o nosso coração esteja entendimento dessa palavra e a gente haja pela palavra. Jesus agiu. Jesus no capítulo 4, versículo 4, 7 e 10 disse, está escrito. Quando Satanás vinha, está escrito, Jesus falava, está escrito assim. Quando Satanás falava outra coisa, Jesus dizia, está escrito assim. Então precisamos ter a palavra memorizada, renovada diariamente na nossa mente. Jesus foi batizado, Jesus venceu as tentações, Jesus chamou os discípulos, Jesus trouxe luz sobre as trevas e Jesus fez maravilhas. São fases da nossa vida, né? São fases que a gente precisa passar e a gente precisa identificar em qual fase a gente está, para que a gente possa passar por esses processos e prosseguir para a próxima fase. É muito importante a gente estar alinhado com o Espírito Santo, justamente para que essas coisas possam acontecer através das nossas vidas. Mateus 5 fala assim, que no versículo 13 que nós somos o sal, no versículo 14 que nós somos a luz. Mateus 5 mostra para nós que nós não somos igual às pessoas do mundo. Nós não andamos pela lógica do mundo. Como essa palavra, irmãs, é atual para nós nos dias de hoje, né? Esses dias eu estava conversando como o medo tem entrado no nosso coração, como a gente tem deixado o medo entrar na nossa casa, como o medo tem gerado em nós dores físicas, dores emocionais. E aqui em Mateus 5, Jesus nos instrui a sermos diferentes. Não é fácil, né? Não é fácil a gente ouvir tantas coisas, números, mortes, infecções, e a gente agir diferente. Não é fácil. Por nós mesmos, nós não agiríamos. Mas a Bíblia diz que a gente precisa agir pela palavra. Então, diariamente, a gente tem que buscar essa palavra. Quando acorda triste, tem que buscar a palavra que nos alegra. Quando vai dormir triste, tem que buscar a palavra que nos alegra, que nos dá calma. A Bíblia diz que os justos, eles dormem, porque o Senhor está zelando por eles, né? Então, a gente precisa viver essa palavra, né? A gente precisa andar fora da lógica do mundo. Deus nos chama para sermos diferentes do mundo. Versículo 40 ao 46 fala que nós temos que agir de uma forma diferente. Se o mundo todo está em prantos, se o mundo não sabe o que fazer, sem esperança, nós somos a luz para o mundo. Nós somos as pessoas que vai trazer esperança, nem que seja para a minha própria vida. Tassiana não tem força para nada. Traga esperança para a sua vida, pelo menos. Ore, medite na palavra, leia salmos em voz alta na sua casa, acorda de manhã, bota louvores, não deixe o desânimo, a tristeza te alcançar. Você tem a luz e através de Jesus você é a luz. Então, que a gente possa ter esse entendimento. Os primeiros capítulos de Mateus estão mostrando Jesus. No capítulo 5, Jesus nos mostra a diferença de sermos filhos de Deus, né? Não agir como o mundo, não sentir como o mundo, não ir pela lógica do mundo. Muitas vezes as pessoas têm que olhar para a gente e falar, como? Como que nesse meio todo não cumprir ordens não, tá, irmãs? É agir diferente, é pensar diferente, é sentir diferente. Então, quando o mundo olha pra gente, eles precisam ver Jesus em nós. Então, mesmo que às vezes a gente não consiga para o outro, trazer uma palavra de amiga para o outro, traga para sua vida. Acorda, chama o Senhor para viver com você. No Espírito de Deus não habita medo, não habita. No Espírito de Deus não há desânimo, não há tristeza. Se houver, é temporária.
Porque a gente tem a consciência de que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem a consciência que Deus nos coloca paz em meio à tempestade. Então a gente precisa viver a palavra. No livro de Provérbios, até falaram comigo, a gente estudou, tem um versículo que eu não me lembro qual é o capítulo, mas que fala: não te mostres frouxo no dia da luta, da guerra, senão você será vencido. Mas eu não consigo, Tassiana, eu não tenho força. Procura quem te ajuda. Só não morra em casa sozinho, né? Só não ache, não é assim mesmo, todo mundo tá assim. Não, você não é todo mundo. Você foi chamada, você foi escolhida para fazer a diferença. Nem que seja somente para sua vida, mas haja diferente. Viva uma vida diferente. Como? Com a presença de Deus. Se você está angustiada, se você está com medo, está triste, coloca louvores para te trazer à luz da palavra. Leia a Bíblia continuamente, todo segundo que você puder. Fez a comida, comeu, lê a Bíblia. Tá ali limpando a casa, coloca no celular a Bíblia em áudio, vai ouvindo a Bíblia. Coloca um louvor na hora de tomar banho, vai lavar roupa, tá no trabalho, pode usar um fonezinho, coloca o fone, ouve a palavra. Não deixa a angústia te dominar, não deixa a tristeza te dominar, não deixa as notícias desse mundo dominar as suas emoções. Porque nós não vivemos pela lógica do mundo, nós temos um Deus que tudo pode, e é nesse Deus que nós cremos. E se nós cremos, nós temos que viver a palavra dele. E aqui em Mateus 5 diz que nós fomos chamados para sermos diferentes. A lógica do mundo não pode habitar em nós. Se todo mundo está triste, a gente tem que estar feliz. Nem que seja pelo Espírito, mas temos que estar felizes. Então, nesse dia, nessa sexta, o que eu desejo é que a gente entenda: Jesus veio. Os primeiros capítulos aqui, Mateus nos mostra que Jesus veio, o Messias chegou, o nosso Salvador. E ele nos trouxe alegria. E através da vida dele em nós vamos viver diferente. O mundo pode estar confuso, o mundo pode estar triste, desesperançoso, mas nós não. Nós temos um Deus que controla todas as coisas. Deus sabia de tudo que ia acontecer. Se permitiu é por um propósito. E não é um propósito de nos deixar tristes, um propósito de nos deixar desanimados. É um propósito dele para as nossas vidas, de crescimento espiritual, de mais maturidade, de mais dependência dele. Então, que possamos entender, nós não andamos como o mundo anda. Então, se você está reagindo ao contexto do mundo da mesma forma que o ímpio, procura a palavra de Deus. Procura respostas na palavra. Tome atitudes que te tragam para a palavra. Não fique só chorando, não fique só triste, só vendo notícias ruins que não trazem nada de especial, que não te ajudam em nada. Busca a esperança da palavra de Deus. Nisso que devemos pensar, naquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança? Sabermos que Deus está cuidando de nós, que Deus é um Pai, que Ele sabe de nós, que Ele está nos vendo e que Ele tem misericórdia e amor para nos alcançar. Então vamos viver essa palavra. Então que nesta noite a palavra do Senhor alcance a sua vida, alcance o seu coração. Se você está num estágio de tristeza, sem esperança, vá para a palavra do Senhor. Vai ler os Salmos, vai ver como o Senhor é bom, como Ele nos ajuda, como Ele ajudou várias vezes a Davi em várias batalhas que ele teve que passar. Mas não fique um segundo sem meditar na palavra de Deus, se o seu coração está triste, se o seu coração está angustiado, sem esperança. Nós temos a esperança, nós somos a esperança para alguém. Nós somos a nossa esperança, porque Jesus habita em nós. Nós conhecemos a Jesus, nós cremos, nós aceitamos Ele, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, que possamos buscar nele as respostas para as nossas angústias, dores e aflições. Amém? Que Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus. Estou orando por vocês, viu?